E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de visualizações inteligentes. Bem-vindos à Escola de Pós-Produção. O assunto nosso do dia é visualizações inteligentes. Você pode estar se perguntando, uai, mas a aula passada você falou exatamente sobre visualizações, vamos falar de visualizações de novo? Sim, porém essa se chama inteligente. E ela tem uma fundamentação um pouco diferente da outra. A outra serve para a gente poder exibir o nosso arquivo de uma maneira mais rápida, principalmente na nossa biblioteca. E a visualização inteligente tem uma função muito específica, principalmente para quem quer mais agilidade num processo de transição do catálogo de computador para computador, sem que a gente precise levar consigo todo o material junto. Vamos resumir um pouquinho isso. A visualização inteligente funciona da seguinte maneira. O arquivo RAW, quando importado para dentro do Lightroom, ele precisa ser mantido, ou melhor dizendo, desde a versão 2015, ele precisava ser mantido linkado o tempo inteiro com o software. Uma vez que você escolha o transporte para o modo de revelação, que você então faça a leitura do arquivo original, o software entenda que o arquivo está presente e você poderia tratá-lo. Desde a versão Lightroom 5, já é possível a gente então trabalhar com as visualizações inteligentes, que uma vez solicitada a sua criação, o Lightroom vai armazenar junto com o catálogo um arquivo que vai ter exatamente aquele mesmo formato RAW, porém muito reduzido. E isso vai proporcionar com que o Lightroom tenha acesso a um arquivo de menor tamanho, porém de mesma qualidade e te permitindo ainda fazer todo o tratamento dessa imagem. Resultado, uma vez que você tem esse arquivo em mãos e já foi solicitada a sua criação, você pode desconectar o seu HD, guardar, viajar com o seu catálogo, trabalhar de onde quer que for sem o arquivo original e, uma vez retornando para o seu computador e desejando fazer uma exportação finalizada, uma exportação dos arquivos finalizados, basta você plugar esses arquivos e novamente ele vai fazer todo o processamento automático de identificação dos arquivos originais, possibilitando uma exportação em alta resolução. Bom, Ribas, e eu que não viajo, que eu não tenho mobilidade necessária, e eu que não transporto meus arquivos para outros editores, vai ser útil isso para mim? Sim. Uma vez que você tem a geração dessas visualizações inteligentes, e nas versões mais novas do Lightroom foi introduzida umas novidades lá dentro, depois nas preferências eu vou mostrar exatamente esse detalhe, você tem agora a possibilidade de gerar essas visualizações e falar com o Lightroom. Lightroom, leia as visualizações ao invés dos arquivos originais. Dessa maneira, você vai conseguir então fazer com que todo o processamento seja feito através de um arquivo menor, mais leve e relativamente então mais rápido para gerar maior produtividade e melhor processamento. Dessa maneira, você também ganha em produção, ganha em agilidade e às vezes até aquele computador que está meio capenga vai conseguir trabalhar de uma maneira muito mais fluida. Vamos ver como é que funciona isso na prática? Bom, pessoal, eu já estou aqui dentro do meu Lightroom, já abri a tela de importação. Na última aula a gente saltou essa opção de criar visualizações inteligentes e repare que eu estou com isso marcado dessa vez. É exatamente com esse objetivo que a gente vai trabalhar hoje para mostrar como que a gente cria a partir de novas imagens a serem importadas e como que eu faço para criar no futuro a partir de imagens que já estão importadas e não possuem essa função. Bom, eu vou escolher apenas algumas imagens para a gente não ter tanto processamento executando durante a execução do vídeo. Vou marcar apenas essa, como a gente já fez anteriormente no vídeo anterior, e vou pedir para importar. Interessante de reparar é que aqui em cima a importação é feita rapidamente e dois processamentos agora vão acontecer. Se eu clicar em cima dessas duas reguinhas, ele vai me mostrar exatamente o que está acontecendo. A importação 1 para 1, que a gente já falou na aula passada, e a importação com visualizações inteligentes. Nesse momento, a visualização inteligente às vezes cria muito mais rápido até do que a 1 para 1. Isso porque ela está exatamente diminuindo um arquivo original e criando um arquivo menor, e por esse momento ele é um pouco mais ágil nessa criação. Quando ele acaba de criar a visualização inteligente, ele já me avisa, olha, já criei tantos arquivos inteligentes, tantas visualizações inteligentes de acordo com o que você me pediu. E aí ele aparece a telinha de informação a respeito dessa informação também. Vou dar um OK. Quem não quiser acompanhar essa informação, só ticar não mostrar novamente. A partir desse momento, então, meu catálogo está preparado, as minhas imagens já foram importadas, já foi criado toda a visualização 1 para 1 e a visualização inteligente. Dessa maneira, onde que eu percebo que a visualização inteligente existe para aquela imagem? Porque a princípio, olhando a imagem é como qualquer outra. Como o meu HD está linkado por enquanto, reparem só, o meu SSD aqui está linkado, ele já está funcionando e os meus arquivos existem fisicamente. Reparem onde que eu vou conseguir encontrar essa informação.
Embaixo do histograma, tanto na biblioteca quanto na revelação, ele me dá esse dado. A foto original está linkada e a visualização inteligente. Dessa maneira, eu consigo então fazer todo o processamento, neste caso, utilizando de todo o potencial do arquivo original, inclusive para exportação. Se eu precisar executar a ejeção desse HD, então eu vou ejetar esse HD. A partir desse momento você vai perceber que o arquivo original não está mais presente, meu HD foi desconectado. Todas as imagens começam a ter um desenhozinho de uma paginazinha em branco. Isso significa que se eu posicionar o mouse em cima dela, você vai perceber que ele está utilizando a visualização inteligente. Repara que embaixo do histograma ele também me dá essa opção. A qualquer momento, qualquer um desses arquivos, se eu clicar em cima dele e pedir para ele ser transportado para meu tratamento, você vai reparar que eu tenho todo o tratamento disponível dessa imagem para eu fazer a hora que eu quiser. Novamente, embaixo do meu histograma eu também tenho a minha visualização inteligente avisando que eu estou presente com ela. Vou voltar para a minha grade e eu separei um arquivo que eu não gerei a visualização inteligente dele. Esse arquivo está me falando, a foto está ausente, ele não tem inclusive informação do histograma, o ponto de exclamação vai me dar a mesma informação, e se eu tentar tratar esse arquivo, ele imediatamente me fala, opa, você não tem o arquivo original, não tem como eu prosseguir com o tratamento. Eu escolhi esse casamento, escolhi esse catálogo exatamente para mostrar umas possibilidades. É um casamento relativamente grande, foram 12.200 imagens clicadas. A partir disso, a gente consegue ter uma dimensão do tamanho do problema que a gente pode encontrar caso a gente tenha necessidade de fazer vários ajustes em um montante muito grande de imagens. Vamos fazer um cálculo rápido? 12.214 imagens. Vamos multiplicar por 25 MB mais ou menos? Pois então, eu precisaria de 300 GB de espaço para ocupar todo esse material desse catálogo com essas imagens. E reparem só o seguinte, o meu catálogo hoje ele é composto basicamente de 3 arquivos. O catálogo.lrcat, as visualizações, que é onde eu armazeno as visualizações 1 para 1, e os meus Smart Previews, que são exatamente as informações de visualização inteligente que a gente criou. Eu vou pedir para ele fazer e me mostrar quantos gigas exatos que ele está gastando com esses 3 arquivos, ou seja, ao invés de eu transportar 300 GB de informação, com apenas 17 quase, eu já consigo fazer todo o meu trabalho. E todas, absolutamente todas essas imagens têm um potencial totalmente aberto para eu poder fazer o tratamento dela da maneira que eu quiser, aonde eu quiser, da forma que eu quiser. Uma outra finalidade que as visualizações inteligentes podem ter tem relação com a exportação. Apesar da gente trabalhar com arquivos de menor potencial, ou seja, é um RAW reduzido, eu preciso também ter em mente que se eu quiser exportar esses arquivos, eu vou precisar linkar de novo o meu HD e pedir para que ele, então, reconheça o arquivo original para poder fazer a exportação em alta resolução. Detalhe, essa linkagem é automática. Se você não mudou os arquivos de local, simplesmente plugou e desplugou o HD, uma vez que você plugar novamente, ele vai identificar o original e vai perceber que esses arquivos aqui estão linkados. Olha só, eu vou fazer a plugagem, então, de novo desse material, desse HD, e você vai perceber que aquele material que a gente estava trabalhando aqui agora, que estava com as paginazinhas, ele já se encontra agora linkado e eu já tenho o original plugado com a visualização inteligente. Ok, mas e caso eu esteja viajando, e caso eu tenha todo um procedimento a ser executado, eu preciso postar as imagens para o noivo e para a noiva, e eu só tenho os arquivos com o catálogo e a visualização inteligente. Posso exportar? Positivo. Você tem que entender da seguinte questão. O arquivo com a visualização inteligente ele tem uma limitação, mas é uma limitação relativamente fácil da gente trabalhar com ela. A maioria dos monitores hoje normalmente tem uma resolução em torno de 1920 pixels no maior lado. Poxa, 1920 pixels é uma dimensão relativamente grande. E a visualização inteligente tem um pouco a mais do que isso. Resultado, se eu quiser exportar os meus arquivos para ser exibido para a web, rapidamente eu consigo fazer apenas com as visualizações inteligentes. Ele vai estar lendo de um arquivo RAW, vai estar gerando um arquivo, mas porém com uma limitação de tamanho. Apenas para título de conhecimento, eu exporto os meus arquivos com a aresta longa com 900 pixels de maior lado. Resultado, eu tenho então disponível com a minha visualização inteligente todo um fluxo completo. Eu importo, gero os meus arquivos, peço para criar as visualizações, desconecto meu HD, navego para tudo quanto é lado possível com o meu catálogo e as visualizações inteligentes,
Faço a seleção, faço o tratamento, gostaria então de finalizar o meu trabalho e já publicar para a noiva escolher. Através desse catálogo eu consigo fazer isso. Se eu chegar no meu escritório, chegar no estúdio, voltar para casa e eu precisar então fazer a exportação final desse material, tudo vai poder ser feito normalmente, bastando plugar o meu HD com as imagens originais e o material em alta resolução vai poder ser utilizado. Vamos ver agora como é que eu faço para gerar essas informações de visualizações inteligentes, uma vez que as imagens já estão importadas. Eu tenho disponível agora comigo o meu catálogo com um volume de 23 fotos que eu importei sem que existisse a possibilidade de inserção da visualização inteligente. Lá na tela de importação, apenas como a título de exibição, eu vim aqui, olha, e desmarquei a criação das visualizações inteligentes. Resultado, todas as minhas imagens apenas estão linkadas com o arquivo original. Se eu solicitar para o Lightroom desplugar o meu HD original, todas as minhas imagens estarão ausentes, eu não vou conseguir tratar elas. Repara que todas estão com o símbolo de ausência e com exclamação presente em todas elas. Eu vou novamente plugar o meu HD com as imagens originais, o arquivo vai ser linkado com o original, e uma vez que eu tenho essa linkagem, eu posso acessar o meu menu do Lightroom, biblioteca para executar isso. Antes disso, eu vou selecionar os meus arquivos. Command A ou Ctrl A para quem tiver no PC, menu biblioteca, visualizações, e eu posso então criar as minhas visualizações inteligentes. Bom, se depois de um determinado passo já finalizou os trabalhos, você então precisa descartar, basta então utilizar a segunda opção. Uma dica rápida e muito importante para quem trabalha com terceirização de edição, por exemplo, você transfere a responsabilidade da edição e do tratamento para um editor que não seja da sua equipe, ou até mesmo entre a sua equipe, que você possa trabalhar entre vocês, é vocês gerarem a partir de um catálogo um volume de imagens que vocês gostariam que esse editor pudesse trabalhar apenas com as visualizações inteligentes. Aí vem algumas dicas muito importantes, reparem só o que eu vou fazer. Vamos supor que eu preciso transmitir apenas essas 99 fotos para o meu editor. Eu vou selecionar todas e eu vou mandar, através do menu Arquivo, exportar como catálogo. E eu vou escolher a minha localização de onde eu gostaria de fazer a minha exportação. E eu vou escolher aqui embaixo algumas informações importantes. Exportar arquivos de negativo jamais, porque caso contrário ele vai exportar os arquivos em RAW originais caso eles existam. Incluir as visualizações inteligentes ou criá-las, isso aqui é primordial. Incluir as visualizações disponíveis, lembra da visualização 1 para 1? É aqui que você então marcaria, mas não tem necessidade para este transporte, eu vou mostrar para quê, e essa é a grande dica do dia. Eu vou colocar o mesmo nome do catálogo, 2016 0507, Luara e Rodrigo, para que eu possa manter a mesma linha de raciocínio e quando meu editor voltar com o meu arquivo eu possa trabalhar corretamente, e vou clicar em exportar catálogo. O processamento vai iniciar, eu vou ter uma barra de navegação aqui em cima a respeito do processamento e como que ele está andando em relação a tudo isso. Vamos esperar acabar esse processamento que eu vou mostrar exatamente o que acontece quando a gente precisa trabalhar. Eu tive um probleminha porque um dos arquivos não está presente, que é um PSD que foi gerado fora desse HD, mas isso aqui não vai ter problema para a gente. Eu vou mostrar para vocês que lá na mesa ele criou uma pasta para mim com o meu catálogo e olha o que tem aqui dentro. Apenas dois arquivos. Dois arquivos que têm um tamanho relativamente pequeno. Olha só, para 99 fotos, 100 MB foram utilizados. Então meu editor vai trabalhar com 99 fotos com 100 MB. Mas Ribas, lá no vídeo passado você me pediu para criar visualização 1 para 1 para agilizar a edição e tudo mais. Ok, eu não mandei exportar com a visualização aqui, mas vamos entender uma coisa super interessante. Quando eu clicar duas vezes dentro desse arquivo LRCAT, ele vai abrir o catálogo para mim, claro, vai pedir para reiniciar o catálogo atual. O meu catálogo vai abrir com aquelas exatas 99 fotos. E repara, as imagens, as visualizações estão sendo criadas. Ele está lendo isso direto do arquivo de visualização inteligente. Ou seja, você não precisa transmitir o arquivo de visualizações que é o maior deles e que possui maior dimensão de peso. Resultado, quando o seu editor chegar com esse material, a dica que eu te dou é oriente a quê? Selecionar todos os arquivos, menu biblioteca, visualizações e criar as visualizações 1 para 1. Além do procedimento ser mais rápido do que criar do arquivo original, você vai estar agora economizando banda de internet para enviar isso para ele. E nesse momento ele vai guardar um pouquinho para poder gerar isso, porém ele vai conseguir gerar com a máxima de qualidade assim como você estava trabalhando. E novamente, os arquivos são visualizações inteligentes. Ele pode a qualquer momento pedir para revelar esses arquivos e você vai ter
o tratamento inteiro disponível para poder você fazer todo o seu trabalho. Apenas a título de curiosidade, quando o seu editor receber, ele vai receber 2 arquivos, e um terceiro foi criado, que é os previews. Resultado, quando ele precisar te retornar o catálogo de volta, você se lembra que você só tinha esses 2 arquivos? Você não precisa receber os Smart Previews de novo, eles já estão ali. Basta você pedir para o seu editor te mandar esse arquivinho. Esse arquivinho, ele é bem pequeno. Reparem só, 7 megas apenas. E se eu pedir para fazer uma compactação dele, você vai perceber que ele vai reduzir ainda mais e possibilitar com que eu tenha então um transporte, muitas vezes até pelo próprio e-mail, sem precisar de grandes bandas de internet para trabalhar. Bom, pessoal, vocês perceberam então as várias possibilidades que a visualização inteligente tem. Eu basicamente, em todos os meus eventos, em todos os meus catálogos, eu crio as visualizações. Eu preciso viajar muito. Normalmente eu levo um HD ou até mesmo um catálogo junto com o meu computador, mas contendo apenas as visualizações inteligentes e, claro, o meu catálogo. Isso possibilita um transporte de um volume muito menor de arquivos. Ao invés de eu trabalhar com 100, 150 GB de imagem, eu viajo com 15, com 20 GB por casamento, por evento. Claro, se você faz menos imagens, o catálogo e as visualizações vão ser menores. Entenda que só vão ser necessária a criação desse tipo de arquivo caso você perceba uma lentidão ou uma necessidade de um transporte desses materiais. Para quem trabalha com editores externos que fazem um trabalho de pós-produção terceirizado, isso é sensacional. Ao invés de mandar aquele mundo de arquivo, manda só os arquivinhos do catálogo e da visualização inteligente. Pronto, você já vai conseguir fazer o trabalho com altíssima qualidade. Se você curtiu, compartilhe esse post, deixa um like, deixa seu comentário. Esse comentário está sendo muito importante. No primeiro vídeo foi sensacional a interação de todo mundo, algumas dicas até de melhoria dos vídeos. Se você percebeu alguma coisa, poxa, compartilha comigo, que com certeza eu vou melhorar o canal e trazer cada vez mais informações. Tá joia? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, esteja atento a todas as informações e, acima de tudo, conte comigo.